Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma videoaula aqui nessa tela soft. Eu sou o Gunnar Correia e na aula de hoje nós vamos ver como trabalhar com namespaces utilizando o C# Script aqui na Unity 3D, beleza? Então, antes da gente iniciar, dois recadinhos básicos. O primeiro, vou pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e ao término da aula, deixar nos comentários o que você achou e qual é a sua sugestão para próximas aulas. O segundo recadinho é passando para te avisar que o nosso curso Aprenda a Criar Seus Jogos na Unity 3D está em promoção de férias. Então quero apresentar rapidinho aqui para vocês o nosso curso, tá? Ele vai desde iniciante até pessoas que já conhecem ou tá vindo de outras engines. Nós utilizamos a Unity na versão de 2020, a versão inicial, na verdade, a gente está atualizando o curso frequentemente. Vamos passar aqui para conhecer a ferramenta sobre o HUD, algumas ferramentas sobre o Snap, Line Fill, como baixar, o play pause do game. Vamos ver vários componentes, iluminação, audio sourcing. Nós vamos ver como criar cenas. Teremos algumas aulas de terreno. Vamos ver como é que a gente cria terreno, como pode fazer uma caverna importando assets utilizando a ferramenta Hole. Vamos ter várias aulas de programação em C# e a ideia é que tenha mais aulas aqui ainda. A gente vai trabalhar um pouquinho com Canvas, então vai ter um módulo só de aulas de Canvas para que você saiba criar ali alguns componentes, se manusear e assim por diante. Nós vamos criar um jogo de puzzle top and down, vou mostrar daqui a pouquinho. Nós vamos fazer um jogo em 3D no deserto, ficou sensacional esse jogo. E nós vamos também criar aqui um jogo 2D de plataforma, tá? Então vou mostrar para vocês aqui embaixo, tem bastante aula. E aqui a gente tem algumas capturas de tela desse módulo. Então a gente tem um módulo de terreno, bem simples, tá? A gente acaba criando tudo, não tá tão bonito porque a ideia não é ficar bonito, a ideia é mostrar como a gente usa aqui a ferramenta. Nós temos aqui a Unity Learning, um pouco de iluminação, um pouco de partículas, aqui um pouco sobre a programação. Então tudo que a gente explica durante o curso eu mostro, né? No caso eu sou professor, a gente mostra lá, eu mostro a referência disso na documentação para que você aprenda a ler a documentação. Tá? Então mais aulas de programação, extensões. Esse daqui é o jogo Puzzle Top and Down. Então você tem que empurrar os quadradinhos verdinho para dentro dos quadradinhos amarelo, tá? Então são diferentes puzzles aqui para a gente entender um pouquinho sobre física. E nós temos a nossa mais recente atualização, que é nós criamos um jogo em 2D de plataforma. Então a gente tem inimigo, tem algumas animações de sprites, tá? E a gente também cria aqui um jogo de 3D no deserto. Então são esses aqui os assets, tá? Foi feito no Blender, mas isso é indiferente. E nós construímos o nosso jogo aqui dentro da engine. Nosso jogo que você vai controlando e tem que destruir umas torretas e tem que destruir também alguns silos, tá? Tem alguns kits de vida. Aqui é a parte inicial do projeto, beleza? Então, pessoal, tá aí, recado tá dado. O nosso curso tá em promoção por tempo limitado, beleza? Então, sem mais enrolação. Ah, última coisa, antes que eu esqueça. Todo o código que eu utilizar aqui e mais explicações adicionais vão estar aqui no nosso site, tá? Então, se a gente vier aqui em Games Unity 3D, você vai conseguir conferir esse artigo aí também, tá? No link da descrição do vídeo também vai estar o link para o nosso artigo complementar com código e outras informações, referências da própria Microsoft, beleza? Então, bora lá então para nossa aula. Para que nós utilizamos namespace e para que ele serve, né? Vamos imaginar que nós estamos desenvolvendo um jogo bastante grande, tá? E tem muitas classes, muitos objetos, tem pacotes que a gente acabou comprando e pode haver uma colisão entre nomes de classe. E isso é muito ruim, tá? Eu posso comprar um pacote que utiliza um console, né? Uma classe console, por exemplo, tem uma classe console e vai dar problema pra gente utilizar a classe console. Por quê? Porque se a gente estiver usando, né, o using system, vou mostrar isso daqui a pouquinho, ela vai enxergar a classe console. E aí vai dar lá que tem duas classes com o mesmo nome, né? Vai dar ambiguidade ali e vai dar problema. Então o que a gente faz? A gente cria o namespace, nós chamamos de namespace, tá? Para definir qual que é o caminho das classes que você quer importar. Então, por exemplo, eu tenho uma pasta aqui no meu projeto, tá? Chamado de tutorial. Então, eu vou usar, sei lá, um outro script aqui fora e eu quero que importar todas as classes de tutorial, tá? E eu posso ter uma classe de console aqui dentro, tá? Agora eu quero uma order, tá? Então, a gente pode ter várias classes iguais aqui, porém de namespaces diferentes, tá? Eu vou fazer um teste aqui, então, a gente vai criar um C# script, tá? E lembrando, eu tô com o nome order e tutorial aqui, tá? Os dois estão com iniciais na maiúscula. Então, aqui em order, create C# script. Eu vou chamar de teste, bem simples, tá? Uma classe bem pequenininha pra gente não ter tanto trabalho assim, tá? Então, olha só, essa classe teste, ela já tem algumas coisas aqui,
certo? Ela tem aqui use Unity Engine, a gente tem aqui algum System Collection, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um namespace para essa nossa classe. E como que a gente faz isso? Olha só, aqui em cima, então, a gente vai dar aqui como que a gente chama, tá? E aqui, por exemplo, está importando using, deixa eu pegar um exemplo aqui, e nós empacotamos, na verdade, nós colocamos nossa classe dentro da instrução namespace, tá? Então, ficaria da seguinte forma, eu iria pegar essa classe aqui, namespace, e aqui eu vou colocar o namespace order, tá? Desse jeitinho aqui. Aqui eu idento meu código, tá? E vai ficar de acordo com a nossa documentação, tá? Então aqui é em Pascal Case e aqui é o sample class. Bem simples, ó. Então tem um order, tem um start, tá? E aqui eu vou ter um método bem simples também. Vou ter aqui um public void say hello, tá? E aqui eu vou dar um print. Um print hello road. Clássico, né? Só pra gente entender. Então, olha só. Eu tenho essa minha classe aqui, order, tá? Que ela tem esse método sayHello. Vamos imaginar agora que eu vou criar uma outra classe, tá? Eu vou criar por aqui, porque ele já gera para mim os usings ali da própria Unity. Então, eu vou ter uma outra classe aqui, que eu vou chamar ela de teste também. Tá? Então, tem duas classes testes. Olha só que interessante. Deixa eu dar um enter aqui. A gente vai colocar o nosso namespace aqui. Namespace, olha só. E aqui ela se chama tutorial, beleza? Desse jeitinho aqui. E aqui dentro a mesma coisa. A gente vai ter um outro método aqui que eu vou chamar de sayHello, tá? Então veja bem, nós temos duas classes, tá? Com o mesmo nome, teste. Porém, elas estão em pacotes diferentes. Uma está na order e outra está em tutorial, tá? Então, pegando um exemplo bem, sim, hard aqui, usando duas classes com o mesmo nome, para vocês entenderem ali um dos cenários, tá? A gente usa namespace para um monte de coisa. Eu gosto de colocar namespaces para sempre garantir que eu estou utilizando um pacote certo. Então, eu quero a classe teste do pacote order. Eu quero a classe carmotor do pacote carengine, tá? Então, a gente sempre coloca dentro das pastas certinho para que a gente garanta que a gente está importando os arquivos corretamente, tá? Então, olha só. Vai compilar aqui. Beleza? E olha só, eu vou vir aqui então, aqui fora, eu vou criar um script, né? Test run. Desse jeitinho. Eu vou jogar ele para minha main câmera. Então aqui eu vou jogar ele para cá. Eu vou abrir ele aqui com o VS Code, beleza? Seguinte, então se eu vier aqui no start, por exemplo, olha só. Deixa eu ver aqui, apagar isso aqui para ficar bonitinho. Comer machados aqui, posso tirar esse cara aqui. Beleza. Se eu vier aqui dar um teste, perceba que não está aparecendo, tá? Se eu dar um teste.sayHello, deixa eu pegar o nome certinho aqui, sayHello, perceba que não está aparecendo, né? Não está dando nada. Por quê? Porque essa classe ela está dentro de um pacote, tá? Ela está dentro de um pacote, então globalmente eu não tenho essa classe aqui, tá? Por exemplo, essa Electric Damage. Eu tenho essa Electric Damage aqui, uma classe qualquer do meu projeto. Se eu chegar a chamar ela aqui, ó, Electric Damage, olha só, ela está acessível. Então, como que eu faço para ter acesso a esse teste, tá? E olha só, vou até mudar aqui um pouquinho, porque o meu é um say hello e outra say goodbye, tá? Então, vou mudar aqui um pouquinho. Hello and goodbye. Então, hello and goodbye. Então, de novo, na classe tutorial a gente tem o say goodbye e na classe order a gente tem o say hello, tá? Então, olá mundo e olá, tchau, tchau. Então, olha só, no test run eu vou ter que vir e fazer o seguinte, ó, using order. Ou, se eu quiser, por exemplo, acessar o método, deixa eu pegar aqui, o método say hello, então test, ou melhor, order.test. E aqui eu importo a classe, beleza? Deixa eu ver só qual que é o erro. Na verdade, é só o namespace, classe não. Deixa eu ver aqui embaixo então, a gente vai dar um teste aqui agora. Ponto say. Deixa eu ver se eu coloquei público aqui o método. Tá aqui dentro. Deixa eu ver o porquê ele não tá acessível.
Então aqui, esquecendo, né? Vou dar uma new instância na minha classe teste e vou chamar aqui o método sayHello. Desse jeitinho aqui, tá? Nesse nosso caso aqui, eu vou precisar instanciar esse método. Deixa eu só confirmar aqui. Ponto sayHello. Isso mesmo. Para mim usar ele ali dentro, a gente vai precisar instanciar esse método. Então, eu vou vir aqui na Unity. Eu vou dar um play aqui. Deixa eu só terminar de compilar. Vou dar um play. E tem que exibir pra gente aqui embaixo Hello Road. Legal? Funcionou. Agora, a gente vai fazer o teste usando a mesma a classe de mesmo nome, teste, porém em um outro pacote. Então agora, ó, eu vou vir aqui, vou dar o using tutorial, vou continuar dando o new em teste, tá? Porém o say hello não existe, a gente vai ter agora aqui o say goodbye. Beleza? Então agora eu estou em outro pacote, pegando a mesma classe com o mesmo nome, e vou ter aqui um say goodbye, tá? Deixa eu dar um play aqui, para a gente importar. E hello and goodbye. Então, basicamente, o namespace ajuda a gente a separar e organizar classes dentro do nosso projeto, tá? Aqui eu quis focar, claro, em colisão de nomes, tá? Se a gente criar duas classes ali com o mesmo nome fora do projeto, ele vai falar, opa, já existe, né? Então, por exemplo, other, e aí depois eu venho aqui e crio uma outra chamada de other. Outra. Então, basicamente, deixa eu vir aqui, dar um play. Tá, order 1, vou deixar só order, e aqui eu vou trocar só para order também, ó. Tá? Ó, a Unity nem tá deixando eu colocar aqui, ó. Tá colocando o order 1 ali, ó. Opa. Ó, tô apagando, ela tá deixando o mesmo nome anterior, não tá nem deixando eu colocar. Então, ela fala que a gente não pode usar esse cara, né? A gente não pode ter classes com o mesmo nome. E quando a gente utiliza namespace, um dos exemplos que eu abordei aqui, a ideia é que a gente diminua esse erro, né? Porque a gente vai ter aqui nossos pacotes, um tá no nome pacote tutorial e o outro tá no pacote other. Isso quer dizer que eu especifico exatamente qual classe eu vou usar. Então, eu falo, ó, importa para mim o pacote tutorial e agora eu consigo enxergar todas as classes. Não é a pasta, tá, galera? Esquece pasta. Posso colocar qualquer nome aqui. Então, todas as classes que estão dentro do namespace tutorial. Eu posso ter vários arquivos com o mesmo namespace. Então, por exemplo, aqui em tutorial, eu posso clicar aqui, ó, other test, tá? Eu posso vir aqui de novo, copiar isso daqui, namespace tutorial, tá? E eu posso ter outra classe aqui, ó, tá? Não é só para pasta não, e nem para o pacote, tá? Então eu tenho aqui o teste, pacote tutorial, eu tenho o other test, pacote tutorial também. Tá, então eu posso ter vários. Se eu vir aqui em test run, por exemplo, e dar um new aqui, por exemplo, então new, eita, não quero Microsoft não. New, opa, tô com inicial maiúsculo, por isso. New, other test, ponto alguma coisa, a gente consegue enxergar isso aqui lá, tá? Então tem aqui alguns métodos que ele tá dando aqui da Unity, então get component, sei lá, transform, vou pegar um exemplo aqui. Então, basicamente, a gente consegue ter várias classes dentro do mesmo pacote. Então, de novo a explicação. Nós utilizamos namespace para criar camadas com níveis de classe. Então, todas as classes responsáveis pelo tutorial ficam dentro do namespace tutorial. E assim, eu posso importar, dar um using, cadê? Aqui. Eu posso importar ela através da instrução using e assim eu consigo enxergar todos os métodos, todas as classes que estão dentro do namespace tutorial, tá? Não é a pasta tutorial, é desse cara aqui, ó. Não adianta nada dizer colocar tutorial aqui e aqui qualquer outra coisa, tá? Não tem importância, tá? Ou você colocar tutorial 1, 2, 3 aqui e a pasta ser tutorial e tentar importar. Não vai funcionar, beleza? Bom, pessoal, então é isso. Trouxe uma explicação bem simples aqui. Também um certo cuidado de não deixar muito maçante a aula. É bem simples, então, de novo. Namespace são pastinhas, imagina assim, que você coloca todos os scripts lá dentro, pastinhas virtuais, não é pasta aqui, tá? Pastinhas virtuais, que coloca todas as suas classes ali dentro. E aí você consegue usar, chamar só o que você realmente vai utilizar. E assim você não corre o risco, por exemplo, de ter colisão de classe. Beleza? Então, de novo, curta e se inscreva no canal para não perder nenhuma das notificações. E lembre-se, nosso curso da Unity está em promoção.